Cálculos diversos com taxas 1. Nós temos também cálculos diversos com taxas 2 em outra oportunidade. Aqui a gente começa a desmitificar, mostrar algumas situações em que comerciantes costumam fazer isso, cometer esse erro, tá? Em geral, na soma de taxas. Vamos ver uma questão aí, a questão número 1, para a gente ver como funciona isso. O preço de venda de um produto é R$800. Está aqui o preço de venda, R$800. Durante a manhã, o comerciante eleva o preço em 10%. E à tarde, torna a elevá-lo em 15%. Vamos lá então? Então, de manhã ele elevou em 10%. Quantos são 10% de 800? 80. Então foi para quanto? 880. E aí à tarde ele elevou em 15%. Agora vamos 15% de 880. 15% de 880. Vamos ver quanto é que dá? Já calculou aí? O total. 880, 15%. 132. Ok. Então, para quanto vamos agora? 880 mais 132. 1012. Está totalmente correto aqui. Foi calculado 10%, depois 15% acumulando. O que acontece é que muita gente comete esse erro. As pessoas fazem assim, o patrão diz para o funcionário, de manhã, aumente os preços em 10%. À tarde diz a ele, aumente os preços agora novamente em 15%. Na época que nós tivemos no Brasil, a inflação galopante, inflação elevadíssima, acontecia muito isso, sabia? Remarcavam de manhã os preços e à tarde tinha que remarcar novamente. Então você tem 10% e depois o patrão pede mais 15%. As pessoas pensam que é só somar. Bom, ele pediu 10%, depois mais 15%, então vou colocar um aumento de 25%. Erro grave. Por quê? Se você aumentar 25% em 800, você vai ter 800 vezes 25%. Vai dar quanto? Cortamos os zeros. 8 vezes 25, 200. 800 mais 200 é igual a 1.000. Ou seja, se o funcionário somar os aumentos, somar as taxas, vai dar errado. Vai dar 1.000. Quando, na verdade, se ele trabalhar dessa forma aqui, o cálculo vai estar correto. Mas é possível somar taxa sim, não dessa forma aqui, como, em geral, quem não conhece a matemática costuma fazer. É possível somar taxa, existem regras para somar taxa, e é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos mostrar aqui que 10% e depois mais 15% sobre determinado valor não dão 25%. Vamos somar? Como é que se soma a taxa? Você faz isso aqui, olha. 1 mais, pega a primeira taxa e transforma em centesimal, então é 0,10. E agora você multiplica. Você não soma, você multiplica. Nós vamos lá. 1 mais 0,15, que é 15%. Muito bem. Agora, tudo isso aqui, menos 1, e tudo isso multiplicado por 100. Qualquer semelhança com a fórmula que nós vimos de equivalência entre taxas não é mera coincidência, viu? Esse menos 1 e esse vezes 100. Ok, vamos lá? Eu tenho então 1 mais 0,10, 1,10 vezes 1,15, ok? Menos 1, e vou pegar tudo isso aqui e multiplicar por 100. Vamos usar a HP para ganhar tempo. 1,10
vezes 1,15. Vai dar 1,265000. Sempre use 6 casas quando trabalhar com taxas, tá? Menos 1. E tudo isso vezes 100. Menos 1 é só tirar 1. Isso? Então ficarei com... Vamos transportar para cá? Ficarei com 1,26. Vamos transportar aqui como está lá para facilitar a didática. Agora, menos 1. Tudo isso vezes 100. Eu vou tirar 1. Ficarei com 0,265000 vezes 100. Multiplicação por 100, 2 zeros, eu movo a vírgula 2 casas para a direita. Então terei 26,5. Estão percebendo? Então 10% mais 15%, se você acumular as taxas e somá-las, a soma tem que ser esta aqui, e vai dar 26,5%. Saber isso define muitas questões em prova, sabia? Porque o concorrente cai. Se ele não estiver treinado para isso, ele cai. 10% e depois 15%, depois 8%. Quanto foi? Ele soma tudo e a resposta está bem lá. Geralmente é a letra A, né? Letra A já vem a soma disso aí. E você investe lá e está errado. Agora vamos confirmar para ver se está certo? Vamos lançar então 26,5% de 800 para ver se dá certo? Então serão 800 vezes 26,5%, não é isso? Cortamos aqui, os 2 zeros, 8 vezes 26,5%. Vamos lá? 8 vezes 26,5%. 212. Logo, 26,5% de 800 são R$212. Vamos somar? 212 mais 800 dá quanto? Bateu agora? Exatamente, 1.012. Logo, se foi dado um aumento de 10% a determinado produto, em seguida um outro aumento de 15%, a soma dos aumentos não será, se você considerar as taxas acumuladas, não será 25. Serão 26,5%. Entendido? Vamos trabalhar com mais um exemplo. Uma com inflação. No primeiro mês de um ano, a taxa de inflação foi de 1,5%. No segundo mês, foi de 2,5%. De quanto foi a inflação acumulada no bimestre? Então, tivemos no primeiro mês, boa questão para concurso, sabia? Primeiro mês, 1,5%. No segundo mês, foram quanto? 2,5%. Ele quer saber a inflação acumulada. Ou seja, a soma dessas taxas inflacionárias. Em geral, a pessoa que não sabe como fazer, vai simplesmente somar. E vai ver uma alternativazinha lá, 4%. E lança 4%. Não são 4%. Porque com a inflação funciona como taxas acumuladas. É uma taxa acumulada. Porque a inflação é o quê? O aumento de preços, o aumento desordenado de preços em determinado período. Então, se o índice inflacionário deu 1,5% e você corrigiu aquele produto, o preço dele pela inflação, corrigiu 1,5%. Quando você corrigir 2,5%, essa segunda taxa será sobre aquele primeiro aumento, estão entendendo? Ou seja, os 2,5% não incidirão apenas sobre o preço anterior do produto, incidirá também sobre esse 1,5%. Logo, são taxas acumuladas. Então, essa soma você vai realizar da forma que eu mostrei aqui. Vamos repetir. Nunca simplesmente some as taxas sem antes descobrir se são taxas acumuladas, ok? É muito fácil perceber. Preço, por exemplo, a inflação propriamente dita, tá? O que vamos fazer então? Vamos aplicar a formulazinha. Então, eu tenho 1 mais 1,5%, né? Vezes 1 mais
2,5%. Claro que eu vou dividir isso aqui por 100, né? Tudo isso menos 1 e tudo isso vezes 100. Então vamos lá? 1 mais 1,5 dividido por 100, 0,015, correto? Vezes 1 mais 2,5 dividido por 100 vai dar. Então vamos preservar aqui o mais por enquanto. 0,025 menos 1, tudo isso vezes 100. Vamos agora? Eu tenho aqui 1 mais 0,015 vai dar 1,015 vezes 1,025, tudo isso menos 1, tudo isso vezes 100. Vamos multiplicar agora? Vamos multiplicar 1,015 por 1,025. 1,040, 375. 1,040, 375. Tudo isso menos 1 e tudo isso vezes 100. Bom, menos 1 desaparece 1. Fica o quê? 0,040, 375 vezes 100. Passando para lá, para ficar mais fácil. Só mover as casas, a vírgula, 2 casas para a direita. Quanto eu tenho? 4, coloco 0,3? Não, já que o 7 aqui, né? 5 maior do que 5, eu aproximo o anterior, se eu quiser só 2 casas. Então ficarei 4,04%. Logo, a inflação acumulada no período é de 4,04%. Se eu considerar 2 casas, obviamente quando você trabalha com petróleo, moeda, quando você trabalha até com a inflação, o índice usado pelos economistas, né? Você trabalha com mais de 2 casas depois da vírgula. Os jornais divulgam no máximo 2 casas, para simplificar. Mas em geral você trabalha com mais de 2 casas. Se eu quisesse aqui, por exemplo, 4 casas, eu diria que a inflação do período é de 4,0375. Aí você diz, puxa professor, mas só 0,04 de diferença? É muita diferença, dependendo do problema. Um índice inflacionário, 4 centésimos ali, são muita coisa, tá? Muita coisa. Ok, nós vamos corrigir uma última questão. O preço de determinado produto sofreu aumentos sucessivos de 12%, 15% e 18%. Observe que agora temos 3 aumentos sucessivos, não é? Qual o percentual final de aumento no período? Jamais some isso aí com soma algébrica normal, tá? Jamais faça isso. Então, o preço de determinado produto sofreu aumentos sucessivos de... Então, primeiro aumento, 12%. Segundo aumento, foi de quanto? 15%. Terceiro aumento, foi de quanto? 18%. A pergunta é, qual o percentual final de aumento no período? Vamos fazer uma soma dessas 3 da forma que eu já mostrei. Vamos lá. 1 mais, eu já posso aqui dividir por 100, é isso? 0,12, posso dividir já por 100 para ficar mais fácil. Vezes 1 mais 0,15, que são 15%, vezes 1 mais 0,18. Tudo isso menos 1 e tudo isso vezes 100. Perceberam como não é difícil? É só ficar sabendo, entender. Só entender. Vamos lá? 1,12. 1,12 vezes 1,15 vezes 1,18
tudo isso menos 1, e tudo isso vezes 100. Vamos multiplicar? Em geral, as provas utilizam valores fáceis de você calcular ou te dão tabela, tá? Quando são valores que parecem difíceis, é porque tem macete. É só você descobrir. 1.12 vezes 1.15 vezes 1.18. 1.519.840. Vamos fazer mais uma vez para ter certeza. 1.12, 1.15, 1.18. 1.519.840, é isso mesmo. Então temos 1.519.840 menos 1, e tudo isso vezes 100. Vamos lá? Tudo isso aqui menos 1 é 0,519.840 vezes 100. Movemos a vírgula 2 casas para a direita. Fica quanto? 51, eu tenho 9840. Fica quanto? 98. Não vou aproximar o 8 porque eu tenho 4 aqui. Se tivesse 5 ou mais de 5, eu colocaria 9. Estão entendendo? Então, 51,98%. Se você fizer uma soma direta, você vai ver, 18 mais 12 dá quanto? 30 mais 15, 45. Só que quando você faz a soma real, você vai ver que dá bem mais, né? 51,98%. Porque há uma acumulação, tá? Bom, nós vimos aí que o trabalho com taxas, principalmente quando se fala de taxas inflacionárias, quando se fala de taxas de aumento de preços, ok? É preciso ser bem meticuloso, ter muito cuidado no momento de resolver questões assim, tá? Nós temos, no outro módulo, a gente trabalha cálculos diversos com taxas 2, onde a gente dificulta mais isso aqui, mas facilita a compreensão, leva o aluno a perceber que existem formas mais fáceis de se resolver esse tipo de questão de trabalhar com taxa. Quero agradecer a presença de todos vocês. Até a próxima.